Olá, gente! Boa noite a todos. Obrigada aí por estarem participando. Espero que vocês gostem hoje do que o grupo de pesquisa Paideia trouxe para vocês. Lembrando aí que a gente está trazendo uma série de palestras, de lives aí nesse novo normal, que eu espero que não fique tão normal assim. Espero que a gente volte logo, agora com a vacinação. Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou a Camila Silva, sou doutoranda, sou graduada em filosofia, mestre em filosofia e agora eu estou fazendo doutorado em educação, sou orientanda do professor Damião. E eu faço parte do grupo de pesquisa Paideia, e assim como a Rose, também a Rose em Lenha, espero aí que ela não fique chateada por eu estar chamando ela de Rose, essa intimidade toda, mas ela que vai trazer aí o tema de hoje, na realidade, vai ser Rousseau e o problema da formação do cidadão na sociedade desiguais, tema mais do que pertinente, mais do que importantíssimo aí para os dias que a gente está vivendo, tão obscuro. Enfim, a professora Rosilene, ela é graduada em psicologia pela Universidade da Amazônia, graduada em filosofia pela UFPA, ela tem um mestrado em filosofia pela UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e agora ela também está fazendo doutorado em educação pela UFPA. Ela também aí é orientanda do professor Damião. E ela é professora da Escola de Aplicação da UFPA. Então, assim, por muito tempo ela tem feito aí a pesquisa, né, em Rousseau. Então, ela traz aí a pesquisa para a gente agora, ela vai compartilhar com a gente aí um pouquinho do seu conhecimento para a gente. Hoje, espero que seja assim, um dia de muito aprendizado. Eu, inclusive, também vou aprender muito, porque a minha pesquisa é em Platão, e, assim, uma das coisas que eu acho maravilhosas no Rousseau, apesar de não ser uma leitora assídua do Rousseau, mas eu acho isso muito bacana, é não trazer aquela leitura tratadista, é uma leitura mais, assim como no Platão, extremamente metafórica, são novelas, são ensaios, são peças de teatro. E é muito interessante porque você tem uma série de debates, uma série de questões que são problematizadas de uma forma assim maravilhosa. Então, é uma escrita realmente muito bacana de se ter, apesar de que muitas pessoas acham que a leitura platônica, a leitura russoniana é uma leitura fácil, mas não é. É uma leitura que realmente requer atenção, são coisas, são detalhes que às vezes a gente deixa escapar. Então, por isso que é uma coisa assim que a gente sempre está trazendo novo, algo novo. É como se a gente lesse uma vez, relesse e sempre trouxesse coisas novas. Então, hoje a gente vai ter aí essa palestra maravilhosa aí com a professora Rose. Lembrando, gente, que o grupo de Paideia está promovendo novamente, né, falando um pouquinho, essas palestras, eventualmente aqui pelo YouTube, essas lives, e algumas estão gravadas, então para quem quiser ter acesso, se inscreve aí no canal, e para que vocês possam ter acesso às nossas lives. A gente sempre está divulgando, mas pelo YouTube também é bem mais prático você se inscrever, porque você tem as notificações. Beleza? Eu vou deixar aí a palavra com a professora Rose. Se ela deixar, eu falo aqui até meia-noite. Professora, com você. Obrigada, Camila. Boa noite a todos e a todas. A posição é justamente discutir a questão do indivíduo, do homem, né, numa perspectiva individual, e a questão da formação da cidadania. Haja visto que o Rousseau ele se insere dentro da tradição da filosofia que a gente vai chamar de tradição da filosofia política. O que é que isso significa? Significa que o projeto filosófico, o projeto de reformulação da sociedade do Rousseau, ele está atrelado a um projeto pedagógico. Não se pode mudar a sociedade sem a gente fazer uma revisão no homem. Então, dentro dessa trajetória, né, o nosso amigo Rousseau, ele se encaixa dentro dessa tradição. Ele pensa a sociedade, ele pensa numa antropologia, né? Ele tenta fazer uma arqueologia, como diz o professor Salinas Foch, em que ele vai mostrar o homem no seu estado natural, o homem no processo de transição e o homem como chegou na sociedade, né? E para ele, esse processo foi um processo gradativo de
de decadência. Tá? Então, vamos continuar. O ponto central é extrair principalmente do discurso sobre as ciências, tá? Eu trabalho o discurso das ciências, das artes, e o discurso sobre a origem da desigualdade. Tá? Apesar do Rousseau, o Rousseau ele é muito crítico em relação à obra dele. Então, ele sempre fala que o discurso sobre as ciências e as artes é vamos dizer, o pior trabalho dele, né, na visão dele. Justamente porque ele acha que as ideias principais ainda não estão amadurecidas. Tá? A questão relativa à educação e à condição da desigualdade social em que ela é concebida. Como a pedagogia é para Rousseau uma prática formativa de interesse político, quando pensamos o homem no ambiente social, ele vincula o educar socializar, e não como fazemos hoje em dia, devido nossas preocupações econômicas com a instrução para o trabalho e sobrevivência individual ou familiar. Então, na verdade, quando o Rousseau pensa em educação, ele não pensa numa questão de uma instrumentalização, vamos dizer assim, da educação. Você vai entrar, se formar em alguma coisa e ter um espaço para você trabalhar de subsistência. Quando ele fala em educação, é justamente na formação de cidadania, ela abrange o ponto de vista justamente moral, que é a base da discussão do Rousseau. O fato é que uma sociedade, né, como ele diz, em que se pensa a educação como forma de aperfeiçoamento de talentos individuais, ainda que inconscientemente, está trabalhando no sentido de desenvolver o que nós temos de diferente, o que pode levar ao aprofundamento da desigualdade. Por isso é importante a formação do cidadão, que é um agente social cuja pessoa independe de qualquer referência individualizante, pelo menos segundo a forma em que é definido juridicamente. Assim, a gente vai tentar fazer um paralelo entre essa questão e distinção que Rousseau faz entre os objetivos técnicos da ciência e os objetivos morais da política, né, que são justamente a base da formação da cidadania. Segundo o filósofo de Genebra, na cultura europeia moderna, há um desequilíbrio entre a formação de cidadão e em favor de uma ciência instrumental. No livro 1 do Emílio, Rousseau faz a seguinte afirmação: a instituição pública não existe mais e não pode mais existir, já que onde não há mais pátria, não mais pode haver cidadão. Embora a palavra cidadão seja a última que lemos nessa passagem, ela é claramente a base de toda a preocupação do Rousseau, quando este se expressa de uma forma tão negativa ou resignada diante da impossibilidade de, no contexto da vida moderna, em plena vigência das ideias iluministas, harmonizarmos, né, uma vida pública e cidadã no interior do Estado. É que, apesar das vantagens que o desenvolvimento, né, técnico-científico trouxe aos homens até o século XVIII, que é isso que é discutido no primeiro discurso do Rousseau, a sua humanidade, cuja base aqui não é técnica, né, e sim social e moral, parece ignorada, como Rousseau tenta nos mostrar desde que respondeu à questão proposta pela Academia de Dijon em seu discurso sobre as ciências e as artes. Neste pequeno ensaio, a preocupação com o cidadão e a necessidade de associar o exercício da cidadania com um bom funcionamento do Estado e da sociedade é que o faz com que seu autor diga que, infelizmente, apesar de nossa cultura ser capaz de formar bons cientistas, como físicos e matemáticos, diz Rousseau, não consegue formar homens em que possamos reconhecer o cidadão, já que os responsáveis por isso incentivam apenas a instrução, instrumentalizando o nosso intelecto e não se preocupam propriamente nem em educar, nem em promover a formação completa das pessoas. Então,
A grande discussão do Rousseau é justamente como é que você vai fazer, reestruturar uma nova sociedade, construir uma nova sociedade, levando em consideração aquilo que o homem tem no aspecto natural e aquilo que foi construído ao longo da sua história artificialmente. Tá? Então, isso é a grande discussão do Rousseau. Como promover essa educação que não vai formar técnicos, mas vai formar cidadãos. Cidadãos para habitar o mundo da cidade, né, o mundo da sociedade. É que, na verdade, sem que se reconheça na formação dos indivíduos o interesse comum que só por meio do Estado pode ser concebido, os seus valores serão sempre limitados e individualizados, como se estes indivíduos estivessem em condições naturais de vida e não associados uns aos outros e sendo regidos por leis públicas supostamente válidas para todos. Então, o Rousseau ele diz que o momento é como se ele dissesse, no primeiro momento a sociedade ela se configurava mais numa sociedade mais comunitária. No segundo momento, né, em quando surge a agricultura, né, vai se configurar mais a desigualdade, tá? E no terceiro momento já é a sociedade totalmente corrompida, em que o próprio Rousseau vai dizer que Hobbes descreveu muito bem ela. Então, quando ele pensa no projeto educacional, ele está pensando como é que a gente vai desconstruir, usar essa palavra, historicamente, esse processo de deformação que o homem sofreu. Tá? É que, na verdade, sem que se reconheça na formação dos indivíduos um interesse comum que só por meio do Estado pode ser concebido, os seus valores serão sempre limitados e individualizados, como se esses indivíduos estivessem em condições naturais de vida e não associados uns aos outros e sendo regidos por leis públicas supostamente válidas a todos. Por isso, Rousseau nos diz também, em seu Emílio, que quando um pai gera e sustenta um filho, só realiza um terço de sua tarefa. Ele deve homens à espécie, deve à sociedade homens sociáveis, mas principalmente deve cidadãos aos estados. Então, o Rousseau, na sua proposta pedagógica, ele está se preocupando, né, na formação de cidadania. E quando ele está se preocupando com essa formação de cidadania, ele resgata um conceito que é fundamental para o Estado, que é justamente a noção de bem comum. Né? Então, a noção de bem comum não é soma de interesses particulares, ela deve ser regida por uma vontade racional, em que o Rousseau chama de vontade geral. Então, vamos lá. O Estado vale muito pouco ou não vale nada, sendo que ele deveria ser a expressão indistinta das necessidades coletivas. Por isso, para Rousseau, o problema na sua formulação é simples. Se não conseguimos que os homens se vejam como cidadãos, mas apenas como indivíduos que seguem seus interesses particulares, então não há instituições públicas, porque elas, as instituições, são concebidas para eles, cidadãos, de modo que se sintam ligados a uma pátria, sintam-se homens identificados entre si por bases que são, ao mesmo tempo, afetivas, históricas, culturais e valorativas. Tá? Então, o Rousseau é bem crítico quando ele diz assim, aquele que ainda não se percebeu que dentro da sociedade ele não é mais um indivíduo, mas ele é um cidadão, ele é tudo menos um homem. Por quê? Porque o que vai fazer com que você se configure como alguém pertencente a uma sociedade é você ter essa concepção de cidadão. Então, vamos lá. A razão disso é que Rousseau, como Hobbes, entre os filósofos modernos, trabalha com a ideia de que o homem não é um ser social, muito menos político por natureza. Então, concebendo o Rousseau, ele vai dizer que não é natural a gente viver em sociedade.
que foi um processo histórico construído, tá? E uma coisa que o Rousseau traz de novidade nessa construção histórica é que ele vai dizer que cada sociedade ela se forma conforme as necessidades construídas naquela sociedade. Então, quando ele diz assim, e isso está no discurso sobre a origem das línguas, em que ele vai dizer, existem línguas mais românticas, né? Existem línguas mais secas, né? Tudo depende da historicidade daquele povo, como se construiu aquela sociedade. Então, isso é uma faceta que o Rousseau vai dizer, que nós não podemos esquecer quando a gente vai falar em sociedade. Que cada sociedade ela se constrói de uma maneira específica, conforme as dificuldades históricas que ela supera ou não. Então, para o Rousseau, né, o homem é um animal que tem a necessidade de aprender a ser, ou melhor, tornar-se associado, sob as leis de um Estado organizado, ser um cidadão. Então, pensar numa proposta educacional para o Rousseau, volto a dizer, é pensar em uma formação de cidadania. Pensar numa formação de cidadania é regular suas ações dentro de um projeto ligado à plena consciência de que você vive em uma sociedade, que a sociedade ela deve ser construída pela noção de bem comum, tá? Que ele chama de interesse comum. Né? Então, por isso, do contrato social, né, encontramos a seguinte definição do objeto geral de uma república. Chama o povo de república, vai dizer Rousseau, todo o Estado regido por leis, sob qualquer forma de administração que possa conhecer. Então, quando se pensa numa república, no Estado, é alguma coisa que deve ser direcionada, formulada por leis. Só qual é a diferença, né? O que é que o Rousseau vai trazer de original dentro dessa discussão? Quando o Rousseau ele vai pensar em sociedade, nessa construção dessa sociedade, ele vai colocar a democracia como o bem, seria o regime que deve nortear essa sociedade. Quando ele fala em democracia, não é a democracia representativa, é uma democracia direta, tá? Então, como democracia direta, vai se fortalecer justamente o aspecto da cidadania no sentido de discutir, né, os problemas da cidade. Então, é nessa configuração de cidadania. Quando ele fala nessa associação de Estado, aí ele traz uma coisa que é central na teoria dele, o conceito de vontade geral. Então, o que é a vontade geral? É aquilo que vem da soberania, né? Da soberania que deve administrar essa república. E para Rousseau, essa soberania tem que ser dada pelo povo. Então, Rousseau faz uma distinção muito... O governo é alguma coisa intermediária. O Estado seria representado justamente por essa concepção de soberania. Mas essa soberania, para Rousseau, é do povo. Então, é o povo que é soberano de qualquer comunidade, qualquer sociedade. Essas leis, né, que elas devem ser uma expressão dessa soberania, entretanto, devem ser o resultado da vontade humana, sendo que, se for a vontade comum geral, tais leis devem ser consideradas instituições da razão. Mas se eles forem a expressão da vontade individual, como a de um déspota ou de uma classe social particular, então toda a regulação da vida social que a legislação organiza apenas agrega forçosamente pessoas que não têm nenhuma identidade em si. Então, agregar, então você é obrigado a viver sob aquela administração, mas ela não te representa, tá? Então é como se não houvesse nessa agregação, né, porque o Rousseau faz essa distinção entre um povo, né, e um agregado. Um agregado ele está obedecendo ordens de um determinado grupo. O povo ele tem a plena consciência de que ele é soberano e ele
formula as leis que devem reger essa sociedade, segundo Rousseau. Por isso, entre o homem e o cidadão está a educação, que, organizada em uma pedagogia, facilita a socialização da vida, ou como Rousseau gosta de dizer, desnaturaliza os homens, transformando um animal individual, mente inteligente, em um ser comum e moral. Tá? Porque o que o Rousseau isso às vezes quando o Rousseau diz que o homem é bom por natureza, ele não está fazendo um julgamento moral. Ele está dizendo que aquele homem ele segue as suas inclinações naturais, que para ele as inclinações nada mais são do que a perfectibilidade, né, a compaixão e o amor de si. Então, quando ele diz que o homem é bom por natureza, é porque ele segue as inclinações naturais dele. Ele não está fazendo um julgamento aqui de um ponto de vista de uma bondade, de uma virtude, né, de uma concepção moral, né, que é construída dentro da sociedade. Tá? Lembrando bem, o Nietzsche é muito interessante quando ele fala dessa questão da moral, ele não gosta do Rousseau, né? Fazendo um adentro importante, tá? Mas, por exemplo, o Nietzsche ele diz assim: a moral ela se constitui para resolver os problemas de uma determinada comunidade. Então, não existe uma moral universal, né? Então, quando a gente pensa, né, no Rousseau, o Rousseau ele tá justamente ele também vai nessa lógica, né? Ele vai dizer que essas sociedades elas se constroem, né, dentro cada uma sociedade se constrói historicamente, ela vai o quê? Criar os valores, tá? Só que, né, um ponto marco que vai promover justamente o desequilíbrio da nossa sociedade capitalista, segundo Rousseau, vai ser a construção da propriedade privada. Quando surge a propriedade privada, toda a configuração social, educacional, ela vai estar espelhada dentro da propriedade privada. Então, olha só, aquele que detém, né, os meios de produção, eles vão querer justamente uma pedagogia técnica, vou usar essa expressão. Em que sentido? Formar mão de obra para justamente ser abrigada por essa sociedade capitalista, né? Quando o Rousseau está falando de educação, ele não está falando de informação desse homem que vai, vamos dizer, exercer um papel técnico na sociedade. Quando ele está falando em educação, é justamente a vocação política, né? A vocação daquele que deve debater os problemas da cidade, aquele que deve discutir os problemas da cidade. Isso é tão forte no Rousseau que até na obra romancesca dele, a Nova Heloísa, tem um seguinte, a personagem principal, quando ela percebe a dimensão da escolha dela, que vai afetar toda uma comunidade, ela recua, né? E é justamente isso que o Rousseau está dizendo. Quer dizer, você olhar a sociedade sabendo que você não é mais um indivíduo, você é um cidadão, e para ser um cidadão, você tem que compreender que as suas ações elas vão, de uma certa forma, influenciar todos aqueles que estão ao seu redor, né? E no romance A Nova Heloísa, você vê claramente essa decisão, né? A decisão de escolher algo, porque essa escolha vai se refletir na sociedade como um todo. Então, é dentro dessa concepção de cidadania, né, lembrada pelo nosso filósofo. Para os homens, de modo geral, essa alteração do animal que o transforma em um ente moral e político sempre foi difícil e inconstante, uma vez que o natural para todos nós é pensar em satisfazer nossas necessidades isoladamente. Para Rousseau, né, viver em sociedade não é natural, gente. Viver em sociedade, vai dizer o nosso filósofo, ela é resultado do processo histórico do homem. Ela surge de uma necessidade, né? Então, belamente ele diz assim, né, o Rousseau,
na origem das desigualdades, ele vai dizer belamente assim, né, as necessidades te empurraram para a construção da sociedade, porque é mais fácil você vencer um animal, né, com um grupo do que você viver isoladamente. Então, uma das coisas que... E é interessante porque o Rousseau vai dizer que é esse desejo de isolamento que é natural da gente, né, que faz parte, né, da nossa natureza, ele terá que ser superado. Em que sentido? Porque para você viver com outros homens, num outro estágio de artificialidade, você vai ter que superar essa coisa natural que é o isolamento. Tanto que ele fala que no estágio de natureza, cada homem só se associava ao outro conforme as necessidades que surgiam. Tá? Mas que não é natural viver com outros homens. Né? Então, isso é importante e é interessante porque o Rousseau vai falar, por exemplo, da perfectibilidade, que é algo natural, essa necessidade de a gente aperfeiçoar, que ela existe enquanto uma faculdade no estado natural, mas ela vai ser acionada a partir do momento que você vive com outro homem, porque é naquele momento que você compara, você julga. Então, quando você compara e julga, as luzes vão aflorando. Isso é muito bonito dentro da obra do Rousseau. Então, a perfectibilidade, a razão, as luzes, elas estão no homem, no aspecto natural, mas como uma faculdade, que só será desenvolvida plenamente quando o homem vai viver na sociedade. Porque ela é acionada, né? E é engraçado quando ele diz assim, ao mesmo tempo em que ela faz com que você compare, você julga, ela também é responsável pelas paixões. Por que ela é responsável pelas paixões, vamos dizer? Porque tu vai olhar para o outro e vai ver que ele tem traços mais belos do que você, que a voz dele é melhor, que ele tem mais destreza, né? Então, as paixões também, elas surgem justamente dessa possibilidade de comparar e julgar, que só pode existir em sociedade. Antes, quando o homem vivia em isolamento, ele não tinha essa possibilidade de comparar e julgar, né? Como vai dizer o nosso filósofo. Então, quando ele fala em perfectibilidade, quando ele fala, né, em razão, ele não vai dizer, olha, todos nós somos racionais. Não, é uma faculdade que será acionada conforme a necessidade que vão surgir na sociedade, diz o filósofo. Essa é a razão de Rousseau, assim como Hobbes, né, sentir a necessidade de conceber um acordo, ainda que tácito, o que se convencionou de chamar de contrato social, para que efetiva e objetivamente possa surgir um corpo social. Uma sociedade não pode ser explicada com base apenas nos nossos instintos, como acontece com a agregação, em bandos de animais que conhecemos, já que toda agregação está baseada na força do mais forte. A necessidade de associação pelos homens vai além desse interesse pela sobrevivência animal, já que implica na modificação da nossa condição primitiva de existência, uma vez que as escolhas que façamos possam ser coletivas. E fazer escolhas coletivas é algo que precisamos aprender. Aí a importância da educação. E podemos dizer, inclusive, que até hoje, mesmo depois de Rousseau, ainda não assimilamos corretamente essa necessidade, apesar das vantagens que ela trouxe à humanidade, como nos mostra os progressos da cultura, que tanto nos diferenciam dos demais animais na escala da natureza. Por essa razão, o contrato social que os teóricos nos falam é uma espécie de substituto legal, instituído pelos homens para as leis que eles instintivamente seguiam quando suas necessidades eram apenas individuais, já que, em tese, eles viviam em isolamento antes de se reunirem em sociedade. Por isso, conhecer essas leis, né, aprendê-las por meio de uma educação para a sociedade, o que deveria ser promovido pelo Estado, é obrigação de cada indivíduo, pois é delas que depende nossa capacidade de agir como cidadão, ou seja, como membro associado de uma república
permitindo que participemos da autoridade soberana representada pelo próprio Estado. Então, a soberania do Estado, a soberania do povo, mas quando você pensa em povo dentro da concepção do nosso amigo Rousseau, é dentro dessa concepção de formação para a cidadania. Tá? Só é cidadão com alguém que conhece a importância, né, daquela regra, daquele princípio, né, e quando ele se faz parte dessa escolha. Né? Para Rousseau, por exemplo, jamais pode haver uma democracia representativa. Por quê? Ele diz que aquele que você vota em alguém para representar, ele não vai te representar, ele vai representar ele mesmo. Né? Então, a democracia ela tem que ser direta, mas para ela ser direta e dentro das concepções do Rousseau, deve haver uma formação pedagógica do homem para que ele saia do seu estado de indivíduo e conceba que ele é um cidadão, alguém que vive em sociedade. É esse aprendizagem da cidadania como um dos eixos fundamentais de formação do homem fora do estado de natureza e como uma espécie de política de Estado que faz com que Rousseau se volte para os gregos. Tá? Povo em que, até hoje, reconhecemos o mérito de ter percebido que um dos pontos fundamentais na educação é o modelar, entre aspas, cada indivíduo por critérios, ou seja, por normas que interessam à comunidade. Isso não quer dizer que os gregos de que falamos tenham desejado abafar no cidadão a individualidade, mas ensinar cada homem que, em questão de alcance social ou público, o interesse privado não pode prevalecer e que, se a ação puder trazer algum ganho, este ganho deve poder beneficiar a polis inteira. Portanto, nada aqui de respeito à ideia de educar para o trabalho ou em função de uma habilidade individual da pessoa, mas de educação moral e política, por meio da qual o homem se sinta integrado àquilo que Rousseau chamou no contrato social de eu comum, cuja amplitude é análoga à universalidade da vontade geral. Sabidamente, em Rousseau, a legítima fonte de toda a legislação, ou seja, a legítima fonte de toda a regra social para a ação. Essa proposta de educação como meio de integração política, que surge pela primeira vez com os gregos, foi abandonada pelos modernos, mesmo nas chamadas instituições públicas de ensino, o que levou, inclusive, em Emílio, o que Rousseau concebe como um projeto doméstico de educação para seus discípulos. Então, você vai ver no Emílio um preceptor, né, dando a educação cidadã para o Emílio, né? Essa proposta que está dentro da obra do Rousseau. Por que ele faz isso? Justamente porque se a sociedade está corrompida moralmente, né, todas as instituições delas estão. Né? Então, para se formar esse novo cidadão, você vai ter que romper radicalmente, né, com essa esfera dessa sociedade corrompida. Provavelmente por razões históricas e econômicas, as ideias de formação na cultura europeia foram sendo deslocadas da preparação humanista da pessoa moral para a instrução técnica, né, para atender o mercado de trabalho, em que, como nos mostra Marx no prefácio do Manifesto Comunista, a ciência vai sendo interligada à produção de bens, e nesse caso é impossível deixar de lado as habilidades inatas ou naturais que cada um de nós possuímos individualmente, ou seja, por natureza, como ter facilidade para o cálculo, para escrever ou para observar a natureza. Na sociedade que está promovendo a técnica, né, vai dizer Rousseau, então você vai ser formado justamente para você ocupar um lugar, né, de executar algo dentro da sociedade. Segundo Rousseau, isso só aumenta a desigualdade, só legaliza mais a desigualdade e faz com que o homem não tenha essa compreensão cidadã. Né? Tanto que é um pouco isso que a gente vê no novo ensino médio. Né?
Vamos ensinar a galera a fazer, né? Mas não a pensar. Então, vamos tirar cada vez mais os discursos de humanidade, que são os discursos que refletem sobre o homem, né? E vamos ensinar-lhe a fazer uma coisa, algo, vamos ensinar-lhe a fazer, mas não vamos tentar fazer com que ele, né, pense. Então, a gente, o tempo todo dentro das propostas, né, apesar de a gente ver sempre uma preocupação, né, nas BNCC de formação de cidadania, mas parece que isso está sendo colocado cada vez mais como segundo plano, né? O primeiro plano é o do fazer, o da técnica. Você tem que aprender a fazer algo, né, para ganhar ou garantir a sua subsistência. Tá? Então, se esquece nessa tradição que a escola ela tem que ter uma formação política. Quando a gente pensa, né, no projeto educacional, é um projeto político, porque quando você fala em cidadania, é justamente a configuração desse projeto político. Tá? Para se falar em cidadania, nós temos que o quê? Promover um grande debate sobre aquilo que faz parte do nosso universo, né, humano. Né? Como dizia o nosso, né, Sócrates, né, que passou 10 anos, segundo a lenda, com Anaxágoras. E ele começou a se perguntar para que servia, né, a origem, de saber a origem de todas as coisas. Para o homem não serve para nada, né? O que vai fazer com que a gente modifique essa nossa realidade, né, essa historinha é muito boa, é justamente discutir sobre os problemas que fazem parte do homem, né? Então, discutir sobre o que é justiça, o que é o bem, o que é o mal, né, o que é a virtude, né, o que é a arte, o que é o belo, né? Então, é isso que vai fazer com que você forme cidadania, né? Não necessariamente aprender a fazer alguma coisa para ganhar a sua subsistência. Então, essa proposta de educação como meio de integração política que surge pela primeira vez com os gregos foi abandonada pelos modernos, né? Principalmente com os iluministas, né? Quando eles são influenciados pelo liberalismo. Agora, só uma observação, né, que é muito interessante. Segundo, a gente encontra isso em muitos livros, né? Rousseau influenciou tanto os socialistas como os liberais, né? Então, ele é, como é que se diz? Ele é festejado tanto por um grupo quanto outro. É meio estranho isso, né? Porque quando você pensa na escola liberal, é a escola do que vai fazer o fazer, né? Não o refletir, não a concepção de cidadania. Tanto que a escola sem partido está aí, né? A escola sem partido é dizer, olha, gente, vamos fazer alguma coisa, mas não é proibido pensar, é proibido pensar na sociedade, nas construções culturais nossas. Em uma sociedade em que supõe que o progresso da ciência pode ser o carro-chefe das transformações morais e políticas, a visão grega da educação perdeu sentido. E o educador, sua autêntica orientação. Daí a pergunta de Rousseau: como é possível que uma criança seja bem educada por quem não tenha sido bem educado? Rousseau, assim como Platão, em relação aos sofistas, diz que, na verdade, os pais entregam seus filhos na mão de mercenários, né? E não na mão de educadores. Né? Rousseau desconfia da educação pública de sua época. Também porque, como dizemos, para ele não há mais instituições e interesse público para a sociedade europeia. Afinal, a importância dada ao desenvolvimento individual do intelecto, ou seja, a mera instrução de técnica, é o que importa quando os pais buscam educar, né, os seus filhos. Como ele diz, se as ciências purificassem os costumes, né, se ensinasse os homens a derramar seu sangue pela pátria, se incitassem a coragem, os povos da China deveriam ser sábios, livres e inventivos. É o único fruto obtido pela civilização chinesa, foi uma nação povoada por escravos e tétricos, vai dizer Rousseau. Então, uma sociedade em que faz, mas não pensa, né, não dialoga. Quando ele usa esse exemplo, né, que hoje não seria muito bom
considerado, é justamente para dizer que, né, o que ele propõe enquanto educação é essa formação de cidadania. Essa formação de cidadania só se constrói quando você sabe que você vive em sociedade e que não há interesses particulares. Em sociedade existe o quê? Um interesse maior, que é a coletividade, né? É o bem comum. Então, por isso, é entre os gregos que Rousseau encontra sua referência de formação, em que, como ele diz, encontramos aqueles que aprendiam a virtude, como entre nós se aprende a ciência, e Esparta é o seu melhor modelo de Estado, por incutir em seus habitantes, desde pequeninos, o espírito de cidadania e a identificação plena entre ser um homem e ser cidadão. Nas palavras de Rousseau, né? Foi no próprio seio da Grécia que se viu surgir essa cidade tão célebre pela sua feliz ignorância quanto pela sabedoria das leis. Essa república, antes de quase deuses do que de homens, tanto suas virtudes pareciam superiores à humanidade. Como se vê, na relação entre conhecimento e virtude, ou seja, entre instrução científica e formação moral e política, há entre os gregos e modernos uma inversão. E quanto mais a cultura europeia privilegia o saber técnico, mais ela se descuida da formação do cidadão, que assim mal conhece seus deveres e seus direitos. É nesse sentido que Rousseau questiona a relação que a Academia de Dijon procura estabelecer entre ciência e moral, enfatizando que o que está em jogo é saber se o renascimento das ciências e das artes, escreve Rousseau, contribuiu para aprimorar ou corromper os costumes. Ao descurar da formação do cidadão, privilegiando a polidez e a sofisticação do conhecimento abstrato, distanciando-se dos costumes rústicos, como os de Esparta, a modernidade transformou-se o homem num rebanho chamado sociedade. Dirigindo-se àqueles que se dizem sábios, Rousseau pergunta: vós de quem recebemos tantos conhecimentos sublimes, se não nos tivéssemos nunca ensinado tais coisas, seríamos com isso menos bem governados? Preocupado com as condições políticas de sua época, mais do que com as ciências e a economia, Rousseau compara modernos e antigos, dizendo: os antigos políticos falavam constantemente de costumes e de virtudes. Os nossos só falam de comércio e de dinheiro. Um vos dirá que um homem em determinada região vale a soma pela qual o venderiam na Argélia. Outro, seguindo este cálculo, encontrará regiões nas quais um homem nada vale, né? E outras em que vale menos que nada. Avaliam os homens como gado, vai dizer Rousseau. Segundo eles, o homem só vale para o Estado pelo seu consumo. Tá? Assim, uma sibarita valeria bem 30 lacedônios. Adivinhe-se, pois, qual das duas repúblicas, a de Esparta e dos sibários, foi subjugada por um punhado de camponeses, e qual das duas fez a Ásia tremer. Então, ele usa, né, Esparta como exemplo de cidadania e os sibaritas como um exemplo do comércio, né, aquele que consome, aquele que vive da economia, né, e que não tem uma concepção de seu lugar, né, de concepção de cidadão dentro da sua sociedade. Ao refletir ainda no discurso sobre as ciências e as artes, sobre a relação entre conhecimento e moral, Rousseau identifica na desigualdade o privilégio que sempre se deu no talento intelectual, que, como já dissemos antes, só pode ser avaliado individualmente, uma vez que depende de uma propensão inata. Referindo-se à história humana em que os sábios e os ricos impõem-se como diferentes superiores, Rousseau pergunta: de onde nascem todos esses abusos, se não da funesta desigualdade
introduzida entre os homens pelo privilégio dos talentos e pelo avitamento das virtudes. Quando ele está falando isso, ele está dizendo uma sociedade que, né, coloca o indivíduo acima do cidadão, é uma sociedade que vai o tempo todo investir em talentos e vai o tempo todo promover mais desigualdade, né? Pensando sempre aquele que mais, vamos dizer assim, um eletricista é melhor do que todos os outros, né? Porque ele tem um talento maior do que os outros. Então, segundo Rousseau, isso só promove, né, só valoriza uma desigualdade e não forma cidadanias. Ele não nega, né, isso que é bom a gente dizer. O Rousseau, ele não nega as diferenças naturais, né? O que ele está falando é que quando essas diferenças naturais elas são usadas dentro de uma sociedade em que valoriza, né, o ter em relação ao ser, como diz o Starombitch, aí começa a corrupção e o problema dessa sociedade. Tá? E pelo avitamento da justiça. Aí está o efeito mais evidente de todos os nossos estudos, a mais perigosa de suas consequências. Não se pergunta mais a um homem se ele tem probidade, mas se ele tem talento. Nem de um livro se é útil, mas se é bem escrito. As recompensas são prodigalizadas ao engenho e fica sem glória a virtude. Há muitos prêmios para os belos discursos, nenhum para as belas ações, né? Isso que o Starombitch vai falar, a nossa sociedade se corrompeu tão moralmente em que a gente vai haver uma dicotomia, né, nessa sociedade, vou usar esse termo que não usou, uma burguesa capitalista, entre o ser e o parecer, né? Cada vez mais há um distanciamento, né? Uma incongruência que vai tornar os homens cada vez mais pobres, né? Talentosos, cheios de talentos para fazer, mas sem nenhuma expectativa de cidadania, no sentido de pensar, de argumentar, de discutir, né? De se sentir parte dentro daquela sociedade. Tá? É preciso uma habilidade individual que ninguém ensina, mesmo aquele mais dedicado dos discípulos, para que alguém se destaque na ciência. Assim como a obstinação que poucos suportam para ser um empreendedor de sucesso. Como nos sugere Rousseau, exige-se talento teórico e econômico para se destacar entre os sábios ou entre os ricos. E expressões como habilidade e talento, como dissemos, só podem ser reconhecidas individualmente, como mostra o fato de apenas alguns de nós se sentirem à vontade estudando matemática ou lendo um texto poético. Coisas de que a maioria de nós procura distanciar-se, afinal, em geral, nem nos interessa, vai dizer o Rousseau. E não esquecemos nunca que tudo que em nós puder ser individualizado, né, e em nós natural, inato, e não pode ser compartilhado por qualquer um. Rousseau nos indica isso no primeiro discurso, quando separa os mestres da ciência daqueles que conseguem, no máximo, serem divulgadores das grandes descobertas, né? Aquele que constrói, aquele que produz conhecimento, né? E aquele que realmente reproduz, sendo bem irônica, né? Entre o filósofo e nós, professores de filosofia. Né? Então, a educação não forma filósofos, né? Forma professores, né? Vamos dizer assim, dentro da ótica do Rousseau. Então, quando ele está dizendo que ensina o quê? A fazer, executar, né? A gente tem muito claro essa noção de subsistência, né? Então, eu vou fazer tal coisa para, né, no futuro, eu me manter. Tá? Então, para Rousseau, isso não seria o objetivo, né, da educação. Lembrando de novo o Nietzsche, né? O Nietzsche está me perturbando hoje. Mas lembrando Nietzsche, né, que o Nietzsche vai dizer na sua proposta sobre educação uma coisa muito que Rousseau morreria, né? Mas ele pensa que tem que haver uma universidade para aquele que vai aprender a fazer alguma coisa, né? E uma universidade para você
é discutir os grandes problemas da civilização, né? Então, o Rousseau, isso daí só mostra o espelhamento da desigualdade entre os homens. Porque para o Rousseau, como moralista, tudo que a gente deve discutir dentro do espaço pedagógico, dentro do espaço da sociedade, é justamente o discurso daquilo que a gente produz enquanto cultura, enquanto moral, enquanto ética, porque para ele, somente você tendo consciência, né, que você não é mais um indivíduo, que você não vive mais isoladamente, mas que agora você vive dentro de uma constituição artificial que é a sociedade, então você tem que construir leis, você tem que conceder essas leis, sabendo sempre que essas leis elas têm um objetivo claro, que é o justamente de promover, né, ele não achar mais o eu comum, né, que a gente pode chamar de bem comum. Tá? Rousseau nos diz que um mau versificador ou um geômetra subalterno poderia ser um grande tecelão, indicando com isso justamente o fato de nossos talentos serem algo particular em nós e não termos como forçarmos a fazer aquilo para o que não temos propensão. Se quisermos, como os iluministas, que todos os homens se dediquem à ciência, isso só redundaria em mediocridade supérflua, como ele escreve. Os verulanos, os Descartes, os Newtianos, os Newtons, esses preceptores do gênero humano não tiveram preceptores. E qual o guia que os teria conduzido até onde os levou? O seu imenso gênio? Se é preciso permitir a alguns homens entregarem-se ao estudo das ciências e das artes, isto só se fará com aqueles que sentirem com forças para andarem sozinhos em suas sendas e ultrapassá-lo. É esse pequeno número que cabe elevar momentos à glória do espírito humano. Né? Nisso aqui eu vejo uma coisa muito parecida, né, dentro da República, quando se fala que cada um deve ocupar o seu lugar, né, na sociedade, conforme a sua natureza, as suas inclinações. Né? Vocês sabem que o Rousseau ele era um grande leitor do Platão, né? E para ele fala isso no Emílio, a grande obra para ele é a República. Né? E na República, né, você vai ver um projeto político-pedagógico muito claro ali dentro. Né? Então, mesmo ele não falando, né, mas quando a gente vê o Emílio, quando ele diz que tem talentos, né, específicos que devem servir de alguma forma a essa sociedade, lembra muito a algumas considerações do Platão. O Rousseau ele admira duas pessoas que ele fala muito no Emílio, né? Jesus Cristo e o Platão, o Sócrates, né? Justamente por um ser extremamente, né, um divino e outro, né, um grande homem, uma grande representante dessa pedagogia proposta pelo Rousseau. O que se infere disso é que uma cultura voltada ao estímulo do desenvolvimento intelectual do humano, em especial na ciência, diga-se que o Rousseau está dizendo que é o estímulo dessa intelectual humana, ele está falando nesse fazer, tá? Em especial na ciência, que ele atrela a ciência justamente com esse fazer, tá? Ao invés de conduzir a sociedade a uma maior igualdade, e com isso ao espírito de justiça, faz exatamente o contrário. Reforça a individualidade, as diferenças e, com isso, a desigualdade, as competições, né? Uma sociedade extremamente distanciada do ser, né? Distanciada daquela esfera natural, daquilo que deve conduzir o homem. Tá? Reforça, evidentemente, uma sociedade que se origina a partir de um desequilíbrio de forças e que legaliza a desigualdade, tende espontaneamente a reforçar essa condição, em detrimento de qualquer esforço educacional que objetive o equilíbrio nas relações e a universalidade efetiva na concepção e na aplicação das leis. Há, portanto, um paralelismo entre a análise política da desigualdade entre os homens, né, e a ideia de um estado social de conhecimento,
nesse tipo de sociedade. Fato que interessa naturalmente em uma obra de cunho pedagógico, como é o caso do Emílio. Novamente, esta questão está na base do primeiro discurso. Afinal, como vimos, o ponto central em consideração por Rousseau é a diferença entre educação técnica, como a que recebe a matemática e o físico, cuja condição no interior da cultura é de fato positiva e progressiva, tá? E a educação moral e política, para os quais não podemos identificar resultado similar, deixando claro seu incômodo com a valorização do saber técnico em detrimento da formação moral e política dos homens. Rousseau afirma que o que tratará no discurso sobre as ciências e as artes é uma das maiores e mais belas questões jamais agitadas. Porque o que está em jogo, diz ele, é uma das verdades que importam à felicidade do gênero humano. No Emílio, mesmo antes de qualquer observação educacional, Rousseau faz um registro geográfico da desigualdade na França. Ele escreve o seguinte: no norte da França, os homens consomem muito sobre um solo ingrato e no sul consomem pouco sobre um solo fértil. Daí uma nova diferença que torna uns laboriosos e outros contemplativos. A sociedade oferece-nos, no mesmo lugar, a imagem dessa diferença entre os pobres e os ricos. Os primeiros habitam a terra ingrata e os outros a região fértil. Com essa vida sobrecarregada pelo trabalho, sem o tempo livre dos ricos, diz Rousseau, o pobre não precisa de educação, né? Ou melhor, para sua condição e necessidade, há uma obrigatória ligada à sua sobrevivência, né? Então, uma sociedade desigual, né, como a sociedade burguesa capitalista, usando esse termo, né, do Rousseau, cada vez mais se forma essa concepção. Então, o pobre ele tem que fazer alguma coisa, porque o que é de imediato dele é a subsistência, né? Se todos os homens nascem com a capacidade de aprender, o fato é que não há conhecimento inato, para dizer Rousseau. E como educar é criar hábitos nos homens, só ela pode nos levar a adquirir novos comportamentos, como exige nossa passagem da condição animal à ação deliberada e consciente do cidadão. Por essa razão, Rousseau afirma que só há uma ciência a ensinar às crianças, e que é a dos deveres do homem, ou seja, a ciência que deve se ensinar ao homem, à criança, é justamente a formação moral, a formação cidadã, porque você só pode pensar numa transformação da sociedade quando você investe justamente no homem, para ele fugir dessa corrupção moral que vigora na sociedade do Rousseau, né? E que vai se acentuar na sociedade de consumo, né? Cada vez mais nós vivemos dentro de uma sociedade de consumo em que, né, o ter se tornou muito mais forte do que o ser. E que o Rousseau pretende na sua educação é essa recuperação do homem enquanto ser, né? Um homem consciente, um homem racional, que saiba do seu papel e saiba que ele é um cidadão que delibera, né? Que suas ações de deliberar não é para favorecer um grupo, mas é favorecer todos numa determinada sociedade. Esse ponto é indispensável considerar, se quisermos, como diz Rousseau, resolver todas as contradições do sistema social, porque o viver em sociedade acrescenta a nossa dependência das coisas, que é natural a dependência dos outros homens, com as quais somos obrigados a nos relacionar. Acontece que, se vivemos sob a lei de um Estado, independente de qualquer propensão individual que tenhamos e que possa ser favorecida em nossa educação, a formação do cidadão, ou seja, do homem público, é a condição primeira que deve ser considerada. E se, como nos mostra o segundo discurso, né, não há como justificar em nós a desigualdade,
mas somente as diferenças naturais que determinam nossos talentos individuais. Então, para os fins da existência do Estado e do cidadão, educar para a virtude antecede o interesse em desenvolver habilidades, tá? Que possam transformar a diferença em desigualdade. Por isso, favorecer nos processos educativos a ciência e a técnica, a ponto de imaginar que elas possam ser a base de uma possível revolução política e moral da humanidade, nos conduz a um grande paradoxo, já que é o indivíduo, primeiramente, e só derivadamente a sociedade, o que se reforça por esse meio. Para que isso não ocorra, precisamos inverter a questão da academia de John. Afinal, é o restabelecimento do valor dos costumes o que pode dar uma autêntica utilidade pública a todo e qualquer desenvolvimento da ciência. Então, para a educação do Rousseau, né, quando ele pensa na educação, ele pensa sempre nessa perspectiva da formação cidadã. Tá? Então, quando ele diz assim que ele ataca nessa supervalorização da técnica, uma educação técnica, esquece o que é mais importante para a gente, que não é reforçar as nossas habilidades individuais, mas o que deve se reforçar dentro da proposta educacional do Rousseau é justamente fortalecer as concepções éticas e morais que devem regular nossas ações enquanto cidadão, porque nós não somos mais, nós não vivemos no estado da natureza. Quando o Rousseau ele faz toda essa arqueologia, né, como diz o Salina, em que ele vai mostrar o homem no estado de natureza, e como o homem se corrompeu, né, que foi justamente os exercícios das suas próprias capacidades. O Rousseau não está em nenhum momento, né, isso é um lugar comum, dizendo que a gente deve voltar a viver no estado de natureza. Não, a sua grande proposta é uma reformulação da sociedade, né, através de um contrato que seja legítimo, né, estabelecido por uma vontade geral, que para Rousseau é uma vontade geral que deriva de uma soberania, né, que é a soberania do povo. Então, é por isso que ele diz, o governo é a administração do Estado, mas o Estado ele deve representar a soberania. E para Rousseau, a única coisa que é a soberania de uma cidade é o povo. Eu já visto que o Estado deve, né, dar condições ou regular as relações entre os homens. Tá? Então, o Estado não é algo natural, é algo artificial. Mas se ele é artificial e é uma construção, né, do homem, ele deve servir justamente para esse homem. Né? Então, aqui eu finalizo a minha exposição, tá, gente? O Rousseau é né, como eu falei para vocês, eu usei o primeiro discurso, porque eu acredito que lá já tem uma crítica, né, à educação, né, quando ele vai dizer que forma cientista, mas não forma homens. Né? Então, se não forma homem, não tem, vamos dizer, uma proposta moral. Né? Uma proposta moral que seja uma proposta em que vá levar em consideração a sociedade como um todo. É como eu falei no princípio da exposição, o primeiro discurso é um discurso em que no livro do Rousseau, As Confissões, é um livro que ele não gosta. Né? Ele diz que as ideias estão muito rudimentares, são muito frágeis, né? Então, tanto que ele mesmo aconselha a gente ler as últimas obras dele para as primeiras. E ele ainda faz, né, algumas sugestões de você ler compartilhando. Né? Contrato social com Emílio, porque o contrato social vai falar de cidadão, né, e o Emílio vai falar dessa formação desse cidadão. Né? Então, é uma obra que não é muito, que o próprio filósofo não gosta muito dela. Tá? Então, minha exposição termina por aqui. Desculpe, acho que foi mais de uma hora eu falando. Tá? Isso, Rose. Gente, maravilhosa a aula de hoje. Eu tô assim, gosto muito. Eu acho é uma das poucas vezes que eu vi a Rose falando, assim, eu acho que é a terceira vez que eu vi a Rose falando.
E assim, é uma aula realmente importantíssima para o momento que a gente vive hoje, entender qual é o nosso papel na sociedade, né? Essa questão do processo da educação, né, da formação, né, e entrando em conflito com essa questão técnica, né, querendo ou não é uma tensão, e que a gente está ali como professor lutando, tentando mudar isso, enfim, né, eu acho que foi maravilhoso. A gente abre agora para as perguntas, tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar com a pergunta da Tayla, foi a primeira que a pergunta que teve. No caso da Tayla, ela falou o seguinte: minha dúvida, se a vontade geral e a soberania do povo, desculpa, se a vontade geral é a soberania do povo, então essa soberania é pensada a partir de um povo educado para a execução e excelência da cidadania, pois me intriga ele compreender a formação técnica na sociedade, mas ainda assim pensar nessa soberania de um povo que está em um estado técnico com pensamentos individuais. Então, essa soberania ou vontade geral é apenas válida como uma mediação ideal de como as coisas realmente devem ser. Bem interessante aí a questão da... Então, quando a gente vai pensar, né, a gente não pode esquecer que toda a tradição da filosofia política ela tem um projeto de sociedade, tá? Uma utopia, né? Então, a utopia russoniana, usando essa expressão, é promover uma educação que vá formar uma cidadania, né? O que é essa cidadania, como ele o tempo todo está falando, né? Essa concepção, porque o Rousseau, apesar dele dar uma grande importância, né, para a questão da emoção, do sentimento, mas o Rousseau é um racionalista, tá? Então, quando ele diz assim, você vai formar, né, vai formar essa proposta pedagógica dele é para formar um cidadão, é justamente porque ele diz o que faz com que a sociedade se torne uma sociedade racional, né, como eu usei o exemplo da Nova Heloísa, é justamente quando você compreende que você não é um indivíduo, você é um cidadão. Então, quando você compreende que o seu talento, né, a sua habilidade não está acima da concepção de cidadania. Então, por isso é muito importante a educação. A educação, gente, eminentemente, ela é política. Por que ela é política? Porque ela é a base da formação do homem, a formação do conceito de cidadania. Então, quando, por exemplo, você vê, né, hoje, pensar, não vamos discutir isso, não vamos discutir aquilo, não vamos discutir aquilo outro, é negar a formação de cidadania, entendeu? É negar a habilidade do debate, das discussões. A gente nunca deve esquecer aquilo que era imaginado pelos gregos, né? Praça pública, o espaço do debate. Isso é mais importante do que o fazer, né? Por que é mais importante do que fazer? É claro que o Rousseau ele não nega, né, as habilidades que devem ser utilizadas para você instrumentalizar a sociedade. Mas ele vai dizer para a gente que o mais importante é o pensar, é o refletir, é construir e saber a engrenagem, por que, vamos dizer assim, tem aquela determinada regra. Qual é a função daquela regra dentro da sociedade? Ela serve para quê? Né? Para promover privilégio ou para promover a igualdade social? É isso que ele vai o tempo todo defender. Agora, sempre a gente vai se lembrar disso. O Rousseau está dentro da tradição da filosofia política. Toda a tradição da filosofia política é pensar a sociedade atrelada no projeto pedagógico. Quando se fala em projetos pedagógicos, a gente sempre tem que ligar a uma formação política cidadã. Não há como negar isso. Agora, essa educação é que vai fazer com que este homem, né, este homem se torne, ele deixa de ser um indivíduo e se torne um homem, um cidadão. Por quê? Porque ele vai conceber que ele, na sociedade, ele deve pensar não como um indivíduo, mas ele deve pensar como um cidadão e pensar nessa esfera da coletividade. É isso que o Rousseau está falando. Agora,
como é que se vai fazer isso, né? O Rousseau apresenta um projeto racional dentro do Emílio, dentro de uma proposta educacional, né? Ele não propõe uma revolução como o Marx, né? Uma revolução armada, mas ele propõe justamente que o caminho, né, para essa reformulação dessa sociedade é justamente se pensar que você não é uma ilha, você vive com outros, né? É necessário você compreender que você não é mais aquele indivíduo isolado no estado de natureza. Isso já foi perdido, né? Cabe nós agora reformular transformar essa sociedade que está aí, né? Então, pulso, você só vai se transformar quando você conceber que você é um cidadão. E essa concepção de cidadania, ela se dá quando você vê o seu lugar enquanto homem de uma maneira racional, qual é o seu papel. Nossa, eu acho isso muito interessante, Rosê. Obrigada aí por ter, porque eu acho, enfim, só comentando um pouquinho, porque também eu às vezes fico viajando na maionese, porque parece tudo que é Platão. Até me senti aliviada quando você falou que ele leu. O senhor admirava profundamente Platão. Né? A Porque, República, para ele, é a grande obra-prima do Platão. Ele diz que na República e aí tem algumas coisas assim. Lá. Isso, e aí tem umas coisas assim que eu acabo, querendo ou não, acaba fazendo eu lembrar nessa questão do esforço para se viver em sociedade, porque isso não é natural. Né? Então, se a gente não se esforça para compreender o nosso papel enquanto cidadão, as coisas elas não vão dar certo. Aí os conflitos eles aumentam e pioram cada vez mais. Né? Eu acho. Tem uma outra questão aqui que é do Novo Testamento. Eu acredito que seja Jeremias, né? Um colega aí da graduação. Se eu não me engano, é ele. Ele pergunta assim: se o ser sociável é um processo histórico e não natural, será que a comparação de Rousseau não está defasada devido existir na natureza seres que vivem em conjunto? Ou será que Rousseau tentou fazer uma analogia com, eu acho que é ambos, eu acho que é com ambos elementos com os elementos da natureza, com o fenômeno de imigração das pessoas do campo para a cidade? Olha só, você tem que pensar no Rousseau, que o Rousseau ele faz, como diz o Sabina Forma, uma arqueologia. Então, no estágio natureza, o homem é assim. Existe um período de transição até se chegar a essa sociedade corrompida, que é a sociedade que a gente vive, corrupção no sentido moral. Tá? Então, no estado de natureza, o Rousseau vai dizer que nós somos o quê? Nós estamos inseridos na natureza. Tá? Então, a gente não é propriamente cidadão nada, a gente é vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas a gente é um animal que vive, né, conforme as nossas regras, né, as nossas conduções, as nossas necessidades naturais. Então, ele vai dizer que houve um período de transição, né, até chegar à base dessa nossa sociedade corrompida, que é quando se institui a propriedade privada. Então, ele tenta fazer, mesmo que você diga assim, que ele mesmo diz isso é hipotético, né? Porque não há como você provar que foi desta maneira. Mas quando ele constrói essa hipótese, é para justamente analisar a sociedade corrompida que a gente vive. Então, eu não acredito assim que há uma mistura. O que existe um processo, né, em que o Rousseau vai mostrar para a gente como se deu esse processo. Como você saiu do marco zero e chegou a essa sociedade de espetáculos que é a nossa sociedade, entre que vale mais o parecer do que ser. Então, onde se valorizou de uma maneira imensa, né, habilidades, né, e se esqueceu que o homem se faz, o cidadão se faz quando ele discute as questões da sociedade. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar isso. O Rousseau ele faz uma genealogia.
Ele vai tentar fazer uma história, né? O que essa história que ele faz, que traz de novidade, é justamente quando ele diz que cada sociedade, cada cultura se formou conforme as necessidades que foram surgindo. Né? Isso você encontra na Origem das Línguas, né? Que é um texto que eu gosto muito, né? Em que ele vai, inclusive, falar, né, que até as línguas mais musicais, né, as línguas mais secas, elas são tudo expressões de onde você construiu aquela sociedade, né, que está intimamente ligada com os benefícios que a própria natureza te deu. Mas eu não vejo essa coisa, eu vejo essa questão quando ele fala, né, dessa genealogia, né, usando essa terminologia, não é do Rousseau. Tá? Eu não sei se eu posso também estar pensando errado ou estar falando bobagem, mas se viver em sociedade é um desvio da natureza, é um desvio da natureza. Não significa que vai ser excluída a natureza. Né? Então, querendo ou não, essas questões sempre vão estar presentes, querendo ou não, né? Os conflitos, os interesses, né? O individualismo. A questão é tentar minimizar esse negócio, né? Porque senão... Agora, uma coisa que é bom, bem claro a gente ter na cabeça, por exemplo, quando a gente fala em indivíduo, é um conceito burguês, né? O próprio Erich Fromm, quando ele escreve o Medo à Liberdade, ele vai falar um capítulo que, por exemplo, ele diz assim, tem gente que diz que a Idade Média não tinha um respeito à individualidade. Aí ele vai dizer que individualidade, não existe esse conceito lá, esse conceito é extremamente um conceito burguês, né? Que é atrelado à ascensão da burguesia ao poder. Então, por exemplo, quando a gente vai ver até o discurso, alguns discursos liberais, né, em que vão falar que a sociedade ela se articula pelos conflitos do indivíduo. Quando ela fala isso, é porque ela está negando, né, o conceito de cidadania. Né? Então é uma luta de indivíduos. Né? E, na verdade, a gente não quer uma luta de indivíduos, a gente quer recuperar, segundo Rousseau, né, aquilo que é natural, né, o amor de si, que é a autoconservação, né? A compaixão, que é aquele coisa de você aprender a se colocar no lugar do outro. Né? Quando você aprende a se colocar no outro, você deseja o bem para o outro como você deseja para você. Então, tem algumas coisas que o Rousseau vai dizer que devem ser os nossos guias naturais, que fazem parte da nossa... Né? Até quando ele diz assim, a compaixão ela faz parte até das esferas animais. O animal ele consegue se compadecer do sofrimento do outro, vai dizer Rousseau. Então isso deveria ser um guia, né? Mas nós estamos tão moralmente corrompidos, vai dizer Rousseau, que a gente sente o sofrimento, a dor do outro, mas a gente não faz nada. Por que a gente não faz nada? Segundo ele, a gente está corrompido moralmente, né? A gente faz deboche, na verdade a gente faz um monte de coisa, né? A gente faz deboche, piadinha, né? Porque a gente, na verdade, se importa muito mais com essa sociedade corrompida moralmente, né, do que pensar nesse homem, nesse guia original que está, segundo Rousseau, está dentro de nós. Né? Então, até quando, por exemplo, ele diz uma coisa que é muito importante, né? Rousseau ele acredita na liberdade. Né? Então, a liberdade é uma condição do homem. Então, ele diz aquilo que diferencia o homem de todos os animais, a liberdade. Mas é aquilo que também causou a sua ruína. Né? As escolhas desastrosas, né? Você não conseguir, né, de alguma forma, vislumbrar o que vai dar o resultado das suas ações, das suas escolhas. Né? Mas é interessante, o Rousseau, como racionalista, acredita na liberdade, né? Ele é da tradição, como eu falo, racionalista, né? Ele ainda não está na esfera quando o Paul Ricoeur diz assim que os 3 grandes tapas da humanidade foi dado pelo Freud, pelo Nietzsche e pelo Marx, né? Quando o Freud diz que nós não somos racionais com a questão do inconsciente, né? Quando Nietzsche vai falar das questões de valores e quando o Marx vai falar da questão da alienação, né? Da ideologia. Então, cadê a racionalidade humana?
O Rousseau não. O Rousseau acredita que essa racionalidade está embutida, ela foi escondida, vamos dizer assim, em função do caminho em que a sociedade historicamente se configurou. Né? Então seria mais ou menos pensar nisso. Perfeito. Aí, complementando essa questão da liberdade, já que tocaste nesse assunto, eu vou trazer logo aqui a questão do Lucas, para complementar, né, que a gente estava falando. O Lucas diz assim: professor, eu ficaria agradecido se a senhora pudesse falar um pouco sobre a perspectiva russoniana acerca da ideia de liberdade. Afinal, temos no Genebrino uma liberdade que corresponde ao registro natural e uma que se verifica no âmbito civil. Muito bem. Então, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, quando a gente fala em liberdade, tem uma concepção que eu chamo dessa concepção que geralmente adolescente fala. Né? Quando se pensa em liberdade, se fazer tudo o que quer. Né? Eu sou livre porque eu faço o que eu bem entendo. Não. Essa liberdade ela não existe dentro da sociedade. Nós vivemos numa categoria que se chama liberdade civil. O que é a liberdade civil? É a liberdade que deve ser pautada na noção de bem comum. Então, o Rousseau ele fala em liberdade restrita, né, que isso é um questionamento que, inclusive, um professor também que estuda isso, ele diz assim, mas não existe liberdade no estado de natureza. O cara segue as inclinações naturais. Liberdade, né, se pressupõe escolhas. Mas quando a gente fala, né, nessa categoria, a gente distingue, né, uma liberdade natural, uma liberdade civil, é porque você vive em sociedade. Então, em sociedade, volto a dizer, o que deve regular nossas ações é o bem comum. Então, não né, o Rousseau ele ojeriza a concepção de liberdade individualista em que está todo mundo competindo com todo mundo. Não é isso. Para o Rousseau, a sociedade ela deve ser regulada pelaquilo que deve ser o bem comum. Né? Ele não usa a expressão bem comum, mas aquilo que deve regular, né, as ações dos homens em sociedade. Entendeu? Então, a liberdade que ele fala, né, no estado de natureza, é a liberdade de se viver conforme as inclinações naturais. Né? Não é a liberdade civil. A liberdade civil ela faz parte da sociedade, então o que ela tem que expressar, as leis, né, devem sempre expressar aquilo que deve ser bem para todos nós, tá? Que deve expressar a categoria da vontade geral, né? Aquilo que vai levar a gente a viver de uma forma mais humana. Até o senhor ele diz assim, aquele que não compreende isso, não quer viver sob a esfera da liberdade civil, ora, saia da cidade. Né? Ele manda sair, vai-te embora, mano. Né? Ou como o paraense diz, procura, né, o teu rumo. Caminho do peito. Perfeito. Então, é engraçado, ele não te diz que tu deve viver em sociedade. Não, tu não queres, mano. Então, porque tu não queres viver em sociedade? Então, pode viver fora dos muros da cidade. Mas aquele que vive em sociedade tem que compreender que acima das inclinações individuais existe o bem comum, né? Existe a sociedade. Né? Então, é isso que ele vai defender. Certo. Não quiser viver sociedade, vaza. Bom, claro. Ele fala isso mesmo. Não quer, né? Ninguém é obrigado. Né? Não quer viver numa cidade? É mais ou menos ele diz assim. Então, mano, pode sair da cidade. Mas aquele que escolhe viver na sociedade, aí né, se submete. ele tem que viver conforme, né, a regulação do bem comum. Aproveitando essa questão aí da sociedade, enfim, né? Vive se quiser. O Luiz Costa, ele fala assim: para Rousseau, quais as consequências do contrato social para a sociedade? Segundo o Rousseau, o contrato social estipulado por ele é um contrato que vai beneficiar o homem como um todo. Né? Agora, é claro, quando Rousseau pensa nessa cidade, vamos ver, utópica, ele pensa num território pequeno, ele pensa numa população pequena,
Então, ele pensa nessa democracia direta que só pode ocorrer dentro de um território menor, né? Então, quando ele pensa no contrato, ele está pensando justamente num contrato que represente a benécia dos homens que vivem naquela cidade, entendeu? Então, vamos botar um termos mais, vamos ir próximo, onde vai reinar a justiça social, né? Onde os homens tenham as condições, né, de vida. Porque uma das coisas que chocava o Rousseau era a miséria, né? A miséria e que ele via de todos os lados, né? E Rousseau não veio de uma elite, né? Rousseau era um homem do povo, né? E ele, para viver, né, ele teve que lutar muito. Então ele concebe a pobreza que ela também é responsável por todos os, que é responsável também por vários vícios, né? Fruto da desigualdade. Então, pensar no contrato social para ele é pensar num contrato que seja mais justo para todos os homens, né? Porque todos têm que viver de uma maneira mais, vamos dizer, mais justa, mais igual, né? É por isso que fazem muitas aproximações entre o Rousseau e o Marx, né? E o Rousseau vai ser o primeiro a dizer que a desigualdade não é autorizada pela natureza, né? Essa desigualdade de talento não justifica a desigualdade econômica, né? A desigualdade social. A base da desigualdade social é a propriedade privada, né? Então, quando se institui a propriedade privada, pronto, né? Aqueles que detêm meio de produção vão promover a exploração de uma grande massa de pessoas. E essa pessoa também não se percebe dentro disso daí, né? Então, ela não tem cidadania. O que o Rousseau quer dizer, olha, vamos tentar fazer com que o homem compreenda, né? Essa esfera social, essa esfera de uma sociedade mais humana, vamos usar esse termo. Tá? Perfeito. Tem mais umas perguntas aqui. Tem a pergunta agora do Isan. Como educar para o ser e não o ter compulsivo que caracteriza o ser humano hoje? A educação não tem sido um leito de procrusto? Sim, a educação, as propostas, né, educacionais, elas sempre referem, elas estão ligadas à nossa sociedade, né? Essa sociedade capitalista, então ela vai vender também uma educação dentro da esfera do individualismo, da competição, né, a valorização do fazer, né, em detrimento ao pensar, que é isso que o tempo todo a gente está vendo dentro das esferas educacionais, né? Muda-se aí, é uma luta, né? A gente avança, vamos botar o cidadão primeiro do que a técnica, aí depois vai a técnica e bota o cidadão. Então tem sido isso uma constante. Mas se todos compreendessem, né, que a desigualdade não é natural, é uma construção e que a sociedade é uma artificialidade. Se ela é uma artificialidade, cabe a gente modificar, né? Então, olha só, até se a gente for pegar o liberal como John Locke, a gente vai ver lá que ele diz que a propriedade privada é um dos nossos direitos naturais, né? O direito à vida, né? E a liberdade são os pressupostos que devem conduzir o homem. Então, quando ele fala em propriedade privada, ele não está falando só dos bens, ele está dizendo para a gente também que é do próprio corpo, né? E o Rousseau, ele não vai falar em propriedade privada no aspecto do corpo, ele vai dizer, não, propriedade privada como divisão econômica, como a base de toda a desigualdade. Aquilo que move a exploração, aquilo que move o homem dentro dessa sociedade corrompida. Na verdade, o Rousseau ele é um grande crítico da sociedade a qual ele viveu, né? Desses aspectos. Então, se a gente for pensar, né, em proposta educacional, eu vejo isso, nesses avanços e retrocessos, né? Então, vamos lá tirar a filosofia, a sociologia, né? Vamos ensinar a moçada a fazer, né? Que isso sempre foi, né, uma proposta
de alguns liberais, né? O cara ele tem que aprender a fazer conta, ler o básico, né? Então a escola ela espelha, na verdade, a própria estrutura caótica da sociedade, né? É isso que o Russell queria, né? Ele propõe no contrato social uma reformulação da sociedade. No Emílio, a reformulação do homem, né? Mas, volto a dizer, como ele é da tradição da filosofia política, não se pode fazer uma separação entre ética e polis, né? Tem mais uma pergunta aqui do Novo Testamento. É o Jeremias, acho que é o Jeremias, eu acredito que seja ele. Será que não há uma mesclação dos termos, no caso, né? Educare, que é mais restrita, e técnica, acho que é isso, que é mais abrangente ao todo, sendo que o primeiro se completa com o segundo, porém são distintos. Depende, né? Quando tu fala as técnicas, eu fico me perguntando se é a técnica no sentido de fazer, né? O que o Rousseau está propondo, quando ele diz assim, ele não nega, volta a dizer isso, ele não nega as nossas diferenças de voz, de altura, de beleza, nada disso, tá? Mas essas inclinações naturais, elas não devem justificar a desigualdade social, tá? Então, o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, que o aspecto de cidadania, o aspecto moral, ele está acima do fazer, tá? Por quê? O que é que te leva a ser um cidadão? É justamente essa esfera do refletir sobre, né, a tua sociedade. Então, assim, a gente sempre vai viver, como o Rousseau mesmo diz, numa sociedade em que, quando se vive numa sociedade, um depende do outro. Mas isso não quer dizer que algo deve ser supervalorizado em detrimento do outro, ou justificar as desigualdades econômicas, sociais, certo? Então, isso é a base do Rousseau. Então, para ele, não está no sentido de igualdade, né? Está no sentido de, para ele, o que tem que mover a educação é a formação da cidadania. A tua habilidade técnica deve servir dentro dessa concepção maior que é a formação cidadã. Entendi. Tem só mais uma questão, Rose. Já estou cansada. Mais uma agora aqui do Luiz Costa. Ele fala assim: como educar para ser em uma sociedade que oprime o educador brasileiro? Luiz, isso é uma questão muito. Aí tem que lutar para mudar a sociedade, né? As diretrizes. O pessoal tem mania, assim, por exemplo, de dizer: o Estado me rouba. O Estado não te rouba, mano, é o governo. O Estado é um conceito, entendeu? Então, o que você tem que fazer é justamente promover, de alguma forma, com o que o Rousseau queria, essa formação cidadã. Agora, é claro, né, a gente tem que conceber que existe uma luta, né? A gente vive uma sociedade capitalista extremamente desigual. Então, o que você tem que ter é uma palavra-chave, consciência de classe, né? Então, a gente tem que ter consciência de classe. Que isso é o primeiro passo para você fazer algo diferente, é ter essa consciência de classe. Se você não tiver consciência de classe, é impossível, né? É claro que aí vai ter sempre esse jogo de interesses, né? Então, quando você fala na opressão do professor, é para justamente não promover essa discussão de consciência de classe, né? E que é interessante, né, que dois conceitos que não são do Marx, mas fazem parte da esfera burguesa, é a luta de classes, né, e a revolução. Então, pegando, né, os próprios burgueses, fazendo a gente para mudar uma sociedade, tem que promover uma revolução, né? Uma revolução dentro dessa sociedade. Agora, é claro, né, Luiz, que sempre a gente vai ter que ver quem é o governo que está aí, que está oprimindo, né? Porque não é o Estado que te rouba, é o governo, né? Não é o Estado que faz isso, é o governo muda, né? E o próprio Rousseau diz assim, os governos, eles devem ser dinâmicos, né?
sempre tem que haver mudança na sociedade desse governo, para que você não se sinta, o governante não se sinta o governo, né? Mas se sinta que ele é apenas um funcionário da soberania, que é o que? O povo, né? É uma distorção que a gente vê quando há essas opressões, né? E essa questão, né, da consciência de classe, assim, eu falo muito por mim, porque eu também trabalho no ensino básico e eu trabalho em rede privada, né? Eu não trabalho, não sou professora da rede pública. Então, assim, isso realmente é uma luta que a gente tem que abraçar com unhas e dentes, abraçar, agarrar, morder, porque se a gente não cria, né, essa consciência, se a gente não se coloca dentro, enfim, né, do que a gente deveria fazer de fato, não vai mudar. E nós, na teoria, né, estamos na linha de frente. E isso realmente são coisas que a gente precisa pensar e repensar muito, né? Sobre como mudar esse projeto, né, que vem se tendo agora. Mas, enfim, eu acredito que seja isso. Isso. Né? Como lembrando Rousseau, tudo é artificial. Então, a sociedade não é natural, é uma construção. Então, vamos mudar essa sociedade, né? E ter essa concepção de melhoria para todos, né? Sim, Uma sim. sociedade não se faz por um grupo, se faz por todos nós, né? Perfeito. Rose, eu acredito que acabaram aqui as questões. Acho que ninguém mais colocou nenhuma questão. Eu acredito que tenha sido isso. Gente, eu agradeço a todos vocês que estiveram presentes até agora, numa quinta-feira à noite. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Assim, foi uma aula maravilhosa hoje, gostei muito, Rose, te agradeço muito pelo convite aí. A Rose também faz parte do grupo de pesquisa, né, aí do Paideia. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês terem acesso aí às notificações das nossas lives, né? Então o professor está sempre promovendo aí essas lives com vários convidados e, claro, né, sempre trazendo muito conhecimento, muito debate. Olha, tem mais uma questão aqui do Alex. Vamos encerrar com a questão dele, então. A gente encerra com a questão dele, porque eu já estava me despedindo. Mas tem aí essa questão do Alex. Como o Rousseau orienta as dimensões da ética, moral e direito em sociedade? Qual seria o ideal de cidadão segundo Rousseau? A base da cidadania por Rousseau é compreender que você vive em sociedade, né? Que as regulações, que tudo que você escolhe, que tudo que você vive, deve ser norteado por essa compreensão, né? Eu sempre falo, na Nova Heloísa, que é um romance do Rousseau, ela está em conflito, né? Se ela segue as inclinações do coração ou se ela vivencia, faz o que deve ser o correto, né? Como é que se dá a escolha dela, né? É justamente quando ela diz assim, bem, eu não vou seguir minha inclinação, eu vou seguir aquilo que vai fazer com que, de uma certa forma, será melhor para mim e para os outros. Então, o que deve regular a nossa conduta é justamente conceber isso, gente. O próprio Rousseau diz assim, gente, se você continuar querendo buscar essa liberdade natural, você é tudo, menos um homem. Por quê? Porque está perdido, tu não vive mais só. Né? Mesmo que tenha aquela coisa natural do isolamento, né? Que ele vai dizer, vai contra o Aristóteles, ele vai dizer que nós somos, naturalmente, gostamos de isolamento. Mas só que nós agora vivemos em sociedade. Então, todas as nossas ações devem ser reguladas em função do bem comum. Agora, me apropriando de um conceito próprio, né, das concepções modernas, a gente não pode confundir o público e o privado. Tá? As minhas regulações para a sociedade, elas estão na esfera do público. Na esfera do privado, desde que isso não afete na regulação da sociedade, isso não é problema do Estado. Tipo assim, né? Quando eu vou praticar uma ação de matar alguém,
E isso deve ser analisado pela esfera do quê? Do público. Essa é a minha ação, como dizia o Kant, eu posso generalizar? Né? Todo mundo pode sair matando todo mundo quando se sentir satisfeito com uma coisa? Não, né? Agora, a cor do batom que eu uso, a roupa que eu uso, está na esfera do quê? Do privado. Isso é um conceito que foi essa noção de público e privado é um conceito que vem muito dentro da função do Estado moderno, tá? E que a gente não pode esquecer. Tá? Quando o Rousseau está falando, é uma formação de cidadania, no sentido daquilo que é melhor para todos. Né? Com quem eu vou namorar, a roupa que eu vou vestir, o batom que eu vou fazer, isso é da esfera do privado. Isso não afeta as relações públicas. Né? Então, esse conceito, você não vai ver isso diretamente no Rousseau, mas é um dos conceitos que norteia o Estado moderno, a noção de público e privado. Tá? Então, quando ele está falando em formação de cidadania, ele está pensando eminentemente no público. Né? Bom para mim seria ganhar milhões, para a sociedade seria repartir esses milhões né, com todos, para que todos tenham uma vida melhor. Não é isso? Perfeito, Rose. Eu fico ouvindo assim, eu fico rindo aqui sozinho. Porque realmente é isso, né? Essa questão do público e do privado, e as pessoas elas confundem muito, inclusive em relação à própria democracia. Né? A democracia é eu falar o que eu penso. Não é o que você pensa, não é o que você quer, não interessa para o público, não interessa o que você acha, interessa o que é de fato e o que deve ser para todo mundo, né? Exatamente. Mas, enfim, eu penso por esse lado, né? Mas, de novo, gente, obrigada mais uma vez por vocês estarem aí participando. Realmente foi uma aula maravilhosa hoje, aprendi muito. E eu não paro de pensar no Platão, porque realmente tem algumas coisas assim que dá para vincular, e isso me ajuda muito a ter uma outra percepção, né? Então, realmente foi uma aula maravilhosa, com a presença de todos. Professora Rose, muito obrigada mais uma vez aí pelo convite. Agradeço a todos. E é isso, gente. Uma boa noite aí para vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom final de noite para vocês, tá? E obrigada pela participação, pelas perguntas, por estarem gastando essa quinta-feira à noite comigo, né? Com a gente, né, Camila? Maravilhosa. Obrigada, gente.